Neste semestre, aprendemos uma verdade dura. Somos a única espécie capaz de ferir e abandonar os nossos. Capaz de virar as costas para as próprias crianças, negando-lhes o cuidado e a proteção que deveriam ser sagrados. Por isso, escolhemos ouvir quem enfrenta essa realidade todos os dias. Um conselheiro tutelar da cidade de Santos, que lida de perto com o lado mais sombrio do ser humano. Olá galera, tudo bem? Meu nome é Rafael Moura, estou conselheiro tutelar desde 2016, portanto, praticamente mais de 10 anos aí exercendo essa função, que é importante, relevante para a sociedade, porque trabalha na proteção e na garantia de direitos de crianças e adolescentes. Olha, de um modo geral, a sociedade associa o conselho tutelar ao comissário de menor, que é uma função que existia aí antes dos anos 90, antes do nascimento do Estatuto da Criança. Então, antigamente, na época do Código de Menores, na vigência do Código de Menores, realmente existia o comissário de menor, existia o juiz de menor. E o comissário de menor era quem ficava na rua, no carro, muitas vezes apreendendo o adolescente em uma situação irregular. A função do conselho tutelar realmente ainda é muito desconhecida para a parte da sociedade. As pessoas têm uma ideia nebulosa, muito policialesca no nosso trabalho, mas na verdade o trabalho do conselho tutelar é buscar proteção de uma criança, adolescente, em qualquer situação de ameaça ou risco, afastar da situação de risco e buscar garantir os direitos, direito à educação, então frequência escolar, matrícula, preferencialmente na escola mais próxima da residência, como o próprio ECA diz, no artigo 53, buscar proteção a todo custo, buscar também auxiliar o poder público municipal na formulação de políticas públicas. Então, com a produção de dados, o poder público, o CPCA, consegue levantar esses dados e gerar políticas públicas setorializadas ali nos bairros. O conselho, essa função do conselheiro, me faz ter de encarar situações muitas vezes delicadas e sensíveis. Então, situações de agressão física, de automutilação que são encaminhadas para o conselho, situações em que há violência contra a criança e adolescente, e violência grave, de pontapé, de casos assim, que a gente já teve, eu já tive, de que se vê a criança com um buraco na testa, porque foi arremessada para algum lugar e bateu com a cabeça num negócio contundente, uma superfície contundente, e aí gerou uma lesão. E tem toda essa parte, que às vezes a gente também tem que acompanhar quando a criança não tem representante legal, com a lavratura do boletim de ocorrência, o acompanhamento ao exame de corpo de delito. Então tudo isso realmente é muito doloroso. São situações que colocam a gente um estresse extremo. E o trabalho não tem uma rotina. A gente agenda os atendimentos, porém podem surgir situações de risco em que a gente tem que atuar de maneira incontinente, de maneira urgente. Então, gera ansiedade, para mim gerou ansiedade, coisa que eu estou lidando agora, que é consequência desse trabalho. Olha, o mau caminho, ele tem a ver com uma ação deliberada, uma ação pensada. Então, tenho certeza que cada um de nós já deve ter encontrado pessoas más ao longo da vida. Errar, todos nós vamos errar, e isso pode gerar uma consequência ruim. Portanto, pode gerar um mal. Mas, infelizmente, existem pessoas que, por incrível que pareça, se satisfazem com a dor do outro, se satisfazem quando o outro sai prejudicado, e também com a violência contra o outro. Então, quando a gente vê criança com braço com marcas de cigarro, uma criança de 3 anos de idade, você não tem
não tem justificativa, é um ato que não tem justificativa, a não ser maldade, né? E muitas vezes, às vezes tem situações que eu tenho que entrar em contato com o agressor. Então, em muitos casos, o que eu percebi foi ou pessoas que sofreram muitas maldades ao longo da vida, isso trouxe esses traumas, né? Essas feridas, mas também tem aqueles casos de pessoas que têm uma maldade, têm uma perversidade, né? Que eu vejo que não tem justificativa. Parece que nesses casos essa maldade, essa perversidade é algo que vem de dentro da pessoa e que em alguns casos eu acredito que não haja solução. Embora que eu acho que a gente tem que investir todo tipo de esforço para que a pessoa possa ter um horizonte, possa ver o mundo de formas diferentes. Mas tem tipos de maldade, vamos dizer assim, de pessoas más, que eu acredito que não tem solução. E aí a gente, lógico, escuta a questão dos condutopatas, né, do professor Guilherme Palomba, né, quando ele analisa esses casos, assim, essas pessoas que têm uma perversidade e exercem essa perversidade e se satisfazem com isso. Mas não, eu acredito que não é a maioria. Acredito que a maioria vem de sofrimentos, de torturas como criança, de privações, tudo isso gera uma consequência na vida adulta da pessoa que ela acaba levando consigo esses males. Tem algumas, mas eu vou citar um, que foi o caso de uma criança que tinha, na época, 8 meses. E vou manter o sigilo, né? Contar de forma geral o que aconteceu há uns anos. E a mãe estava numa condição adoecida, vivendo de favor numa casa de outra pessoa, e essa outra pessoa me assolou, né? Durante no dia, confirmando que a mãe não conseguia levantar da cama, estava muito emagrecida e doente. E a criança estava sem cuidados de saúde. E eu fui até o local e constatei exatamente isso. Conversei com a mãe deitada na cama, adoecida, não conseguia levantar. E a criança também, muitas vezes, também não conseguia firmar o pescoço. Quando eu peguei a criança, eu vi que o pescoço dela pendeu para trás. Assim. E não tinha outra saída, não tinha rede de apoio, não tinha familiares. Ela estava ali de favor e logo ia ter de sair. Então, nesse caso, foi ao Ministério Público e procedi com o acolhimento dessa criança, levando para o abrigo. Chegando lá, a criança tinha várias feridas por conta da falta de higiene e uma doença também pré-existente. E a falta também de investimento em fisioterapia fez com que ela não conseguisse firmar o pescoço, né, mesmo em 8 meses. Uma coisa que já era esperada que ela tivesse. Mas, para resumir, ela foi para o acolhimento, ficou alguns meses com abrigo, depois foi para uma família acolhedora, que é um outro programa que a criança fica com uma família substituta, vamos dizer assim, como pediu. E aí ela foi para adoção. E hoje eu ainda tenho contato, né, com a mãe adotiva dessa criança. E é uma criança que está bem, que está estudando, que fez fisioterapia depois e conseguiu evoluir. E hoje é uma criança normal, brinca normal, a situação de saúde dela está controlada. E eu sempre vejo, né, essa pessoa, a mãe adotiva, depois me encontrou, e aí me adicionou na rede social. Então eu consigo, através da rede social, ver a evolução dessa criança, o crescimento, né? Então isso é muito gratificante. É um caso que justifica para mim a minha atuação, nas vezes que eu me sentia muito angustiado, frustrado, achando que só enxugava gelo. Então, com certeza, se o dia que eu passar dessa para melhor, eu acredito que eu possa encontrar o Criador. Também por coisas boas que eu fiz e
com certeza essa foi uma coisa boa, porque eu consegui proteger aquela criança e eu tenho certeza que eu salvei a vida dela. Acredito que mais alguns X naquela posição ela não ia resistir. Todos nós somos corresponsáveis pelo cuidado com o outro. Se você percebe uma possível situação de risco, até uma suspeita, acho que vale a pena você fazer uma denúncia anônima no Disque 100, pegar o telefone, discar 100 e apresentar o fato que vai ser apurado. E se você perceber um vizinho, uma criança em risco, ou uma criança que precisa acessar o direito à saúde, uma cirurgia, um remédio, e não consegue, pode encaminhar para o conselho tutelar que a gente pode ajudar nesse sentido. Isso vai trazer dignidade, né? Vai trazer uma qualidade de vida melhor para aquela criança.